Então, o importante é que eu falei pro um amigo nosso aqui, o Xará, que eu falei, ele tá aqui, o Glauco? Não? Tá ali, ó. Que eu falei, o importante é sempre colocar em atividades de estudo ou, se possível, trabalhar para conhecer pessoas. Que foi assim que me despertou também para a dublagem. Porque estudava inglês, estudava não sei o quê, e eu brincava de fazer vozes. E a pessoa fala, nossa, você tem mesmo que trabalhar com isso. Mas, como qualquer outro imitador X, que todo mundo fala isso, mas isso não é uma premissa para você correr atrás, é que aquilo eu usei de combustível. E eu tinha feito peças amadoras de teatro, porque eu estudo arte marcial desde 2003, e quando eu passei dentro do Centro Cultural Japonês que eu estudava, eu fiz japonês lá dentro, e um amigo meu tinha um irmão que dava aula de teatro. E eu fui fazer umas coisinhas com ele. Quando estava para terminar a faculdade, aí eu falei, eu vou atrás disso mesmo. Aí eu fui atrás do teatro, eu fui só por causa da dublagem. Eu não fiz teatro para fazer TV, para continuar no palco. Eu não sou dessas pessoas que falam, não, porque a arte do teatro é uma coisa de expressão. Não, eu fiz por causa da dublagem. Que expressão, que? Eu fiz porque eu gostava de usar minha voz mesmo. E também é um outro ponto, gente. Você passar a gostar da sua voz é um processo muito longo. Muito longo, muito longo. Só que assim, eu não sabia, eu já estava à frente de outros alunos, de vários alunos de curso, porque eu já treinava sozinho, bem orientado ou não, já treinava sozinho. Depois de um tempo eu descobri que era um ótimo treinamento mesmo. Fazia meus treinos, e aí eu consegui meu registro, caí num curso picareta, dos mais picaretas da vida, assim, para desanimar. E aí fiquei chateado, teve quase que uma briga jurídica. E aí apareceu o curso certo, né? Que tinha o meu professor até hoje ele é meu boss, que é o Wendel Bezerra. Eu falo que ele é meu professor, ele é mesmo, ele me treinou no início e já depois de ser diretor dele, ele me treinou. Porque eu quis, porque eu busquei, assim, tomei até uma bronca da mulher dele, e falou assim, por que você vai querer fazer aula com ele? Eu falei, ele não está dando aula para quem já vive de dublagem constantemente, então você está me dizendo que eu não tenho que aprender com um cara que tem 40 anos de profissão. E aí, deu certo, eu já entrei gostando da minha voz, num nível bom para se começar. Confesso que eu gostaria de gostar mais na época, hoje eu amo ela. Mas precisa criar um caso de amor com a voz. E eu estava à frente da galera. E aí eu ouvia muito, por exemplo, o pessoal perguntava, você acha? Porque assim, eu tive aula com a Úrsula Bezerra, com o Ulisses Bezerra, com o Wendel e com a Angélica. O Wendel, a Angélica e a Úrsula eram diretores da aula. E aí o pessoal falava, vocês acham que tem alguém com condição aqui para... muitos deles driblavam, mas a Angélica falava, ela já olhava para mim assim, tem totais condições de começar. Eu tímido pra caramba. Nisso começou a nascer uma esperança. A Úrsula era um pouquinho mais grossa, assim, e direta. Ela falava, esquece, tá? Ninguém vai começar pela Alamo. Ninguém. Vai ralar a bunda nos outros estúdios, e aí quando você estiver bem, tô certo? Aí indicação vai acontecer e vocês vão pra Alamo. Eu pensei, fiquei quietinho. Não me interessa o que vai acontecer, mas que eu vou dublar na Alamo, eu vou. Não importa como. Fiquei quietinho, não falei nada. Fui fazendo a aula. E eu vi que as minhas correções com relação aos outros alunos era diferente. Por exemplo, o Wendel dava uma aula muito interessante que é para forçar o aluno a achar soluções. Ele colocava outro aluno para dirigir o aluno. Então, para aquela pessoa que estava dirigindo, encontrar soluções para que na hora que ela fosse fazer, ela soubesse se virar melhor. E aí, 2 vezes, assim, no primeiro dia de aula com ele, ele falou, vou colocar vocês lá para ter um pouquinho do gostinho da dublagem e tal. Todo mundo foi lá,
Aí falou, você não passou a verdade aqui, você não sei o que lá. E chegou na minha vez, ele pulou. Aí eu fui embora para casa e falei, oxe, o que é isso? Aí quando foi dar essa aula que o colega foi dirigir, ele falou de todo mundo, chegou na minha dupla, ele falou da menina, mas não falou de mim. Agora vamos pro intervalo, não sei o que. Eu falei, não, intervalo nada. Eu fui até a mesa dele e falei, oi Wendel, tudo bem? Eu queria me apresentar de verdade aqui. O que você falar pra mim, eu vou atrás, eu sou caxias com essas coisas aí, eu vou batalhar, estudar. Mas eu tremendo na base, né? Puta nome, né? Mas me incomodou de você não me dar um feedback. Aí ele tava assim encostado. Vamos lá, cara. Ele era casado com a Angélica na época, né? A Angélica falou que eu tenho um péssimo costume de não saber elogiar as pessoas. Então, se eu não falei nada, que o que você fez ali estava pronto para ir pra telinha já. Eu falei, pô, legal. Obrigado. Volta pra aula. E foi isso que começou. Aí, depois de muito tempo, eu comecei a... Vou falar muito aqui. É pra eu falar, gente? Depois de muito tempo, você já trabalhando, já vivendo bem de dublagem já, conseguindo planejar, inclusive, férias, porque eu sempre tive trabalhos constantes, peguei épocas muito boas. Eu percebia que eu estava em tudo quanto é tipo de teste. Pro galã, pro bobão, pro gordão, pro magrelão, pro feio, pro bonito, tudo. Legal? Ótimo, porque a chance de trabalhar aumenta, certo? Pro caipira, para tudo. Só que eu nunca era a primeira opção para nada. Aquilo começou a me incomodar. E principalmente para fazer galã. E eu queria entender por quê. Eu começava a colocar que o problema era a minha voz. Pô, minha voz é feia. E aí eu fui falar com outra pessoa que eu falo que é meu mestre e me treinou também. Foi antes do último treinamento do Wendel que eu fiz com o Marcelo Campos, que é o dublador do Ace, do Edward Eric, do Churato. E aí ele descobriu que eu tinha que fazer um tratamento fisiológico, porque eu não conseguia colocar a voz para falar como um galã. Ele falou, é musicalidade, Glauco, é colocação de voz para isso. Porque eu tinha que fazer muita força para sustentar um ponto de fala tranquilo e macio. Galã é muito sem graça de fazer. É aquela coisinha, voz de travesseiro e... Legal é vilão. Vilão é da hora demais. E aí eu fui tratar com a minha fono. Tem isso também, eu fiz 3 anos de fono antes de começar a dublar de fato. Depois eu fiz mais 2 anos depois de ter aula com o Marcelo Campos. E aí ele falou, quando fizer galã me fala, porque ele pegava os galãs assim e ia trabalhando, já tá melhorando. Ok, tá pronto, volta, vai fazer um processo contrário agora, volta e pede oportunidade nesses personagens para os colegas que você tem confiança. Beleza, porque eu já conheço os colegas, né? Falei, tô fazendo um trabalho assim assado. Se tiver 5, 6 falas aí para me testar, vou agradecer muito. E aí começou. Tem um cara que para mim tem a voz, na minha faixa etária, a mais bonita desse Brasil, que ele me força a melhorar o meu trabalho. Chama-se Rafael Rossato. Ele tem a voz de galã mais bonita desse país. Que ele tem aquela voz assim, meio Selton Mello, né? Aquela coisinha macia, gostosa de ouvir assim no travesseiro. E aí o que acontece? Um cara que nem ele já está acostumado a fazer esse tipo de personagem. Então, quando vem um personagem assim, e ele basicamente, a maioria dos personagens dele é tudo nessa faixa, ele deita, porque não tem competição. Aí eu falei, cara, eu tenho que criar uma competição para esse cara. Como é que eu vou ganhar? Eu tentava buscar uma expressão diferente
Porque você baixa a cabeça para dublar, olhando o texto para a tela, você perde um pouco. Eu comecei a me forçar a olhar mais para a tela. Até agora tá 12-4 pro Rossato, mas ganhei 4. Mas eu falo do nome dele por causa disso. Ele me forçou, eu já falei isso para ele, inclusive. Ele me forçou a melhorar. Isso já dublando, eu vou voltar lá pro início. Eu começava a olhar. E a surpresa, quem aqui assiste Sandman? Já viu Sandman? Eu fiz teste pro protagonista. Eu fui a escolha do diretor para o teste do protagonista. Monta-se um elenco de 5 pessoas para fazer o teste. 2 são descartados pelo estúdio antes de mandar para o cliente e vão 3. Quando a coordenação artística viu meu nome, você tá maluco? O Glauco não tem nada a ver, o cara sensível, o Glauco com a voz pesada desse jeito aí, forte, vai fazer um cara desse aí. Não, pode, nem perde tempo fazendo o teste, o diretor falou. Posso trabalhar o Glauco? Tá, vai. Pode mandar, já sei até quem eu vou descartar, o Glauco e mais um. Isso eu soube depois. E aí, eu não sabia que o cara tinha falado isso, mas quando eu vim fazer o teste, eu já olhei. Eu falei, o Rossato tá no teste? Tá, então tá bom, passa a cena. Passa de novo, passa de novo, passa de novo e passa de novo, ok? Vamos fala por fala. Tá, ligue a voz aqui, isso aqui. Aí o diretor foi orientando. Eu consegui, eu me descobri dentro de um teste que eu posso dublar qualquer pessoa, que a última instância era esse tipo de galã mais sensível, um pouco mais mirrado, né? A prova disso é o Zoro no live action de One Piece. Por conta do Sandman, eu adaptei melhor para fazer o Mackenio no live action de One Piece, um pouquinho mais suave. E meu teste foi, vamos descartar, vamos dar risada do teste, o cara falou. Aí a hora que abriram o teste assim, deu uma confusão na cabeça dos caras, minha voz foi para as 3, para a Netflix escolher. Não fui um dos 2 descartados. E o cara escolheu, acho que ele ganhou o teste porque ele já tinha feito alguma coisa com o cara e acho que por fidelidade colocaram ele de novo, mas foi uma puta vitória. Eu não ganhei, mas olha a vitória. A gente ganha muita coisa perdendo, né? Então só para vocês entenderem. Mas enfim, voltando para Úrsula lá, ninguém vai te parar, amor, né? Vamos voltar nesse capítulo aí. Pois tá certo. Aí eu falei, eu vou. Falei para mim mesmo. Acabou o curso, eu já tinha emendado outros estudos já de dublagem, com data já, veio a primeira ligação. Oi, aqui é a Amanda da Alamo, quero marcar uma escala com você. Oi. Pode falar. Você pode? Posso. Mas eu nem falei o dia, não posso. Tá o dia, tá a hora, tá bom. Obrigado. Desligou o telefone. Então meu pai estava na outra sala. Que pariu, pai, eu vou dublar. Quando? Que horas? Eu esqueci. Eu não anotei. Pega de novo o número no celular e retorna. Aí eu fiquei ligando, ela não atendia, depois eu liguei de novo, ela atendeu, eu falei, oi, é a Amanda? Tudo bem, Glauco, o que aconteceu? Eu não anotei o que você me passou. Dava uma risada, né? Eu anotei direitinho lá. E aí eu fui pra aula. Quem que me escalou? Quem que me chamou para trabalhar? Não tô dando aí, mas acabei de falar aqui que a pessoa que falou que ninguém começa pela aula. A Úrsula também é minha mestra. Minha primeira escala de dublagem foi com a Úrsula em Full Metal Alchemist Brotherhood. Feirante número 5. Tem o comprovante até hoje, feirante número 5. Então eu trabalhei no último ano de existência da Alamo, até a Alamo fechar. Então realizei um sonho na minha vida. Hoje meus filhos dublam, né? Dublam bastante até. Aí eles começam assim, se interessar pela história da dublagem. E falou, pai,
E que falam, vê tanto na internet, Álamo, eu comecei a explicar para eles. Eles já viram onde era Álamo, agora é um condomínio lá de prédios, né? Mas lá onde era Álamo, as pessoas sabem do lugar histórico que era ali, então eles construíram um púlpito ali, colocaram um acrílico em volta com uma placa. Aqui existiu um dos maiores estúdios de dublagem do Brasil com o símbolo da Álamo. Só que só entra lá para ver quem mora no prédio. E aí meu filho quer lá ver. Eu falei, tá bom, a gente pega um sábado aí que o papai estiver em casa, a gente bate na porta lá e vê se deixa a gente entrar para tirar uma foto. E assim começou a minha carreira. E assim vocês já pularam lá na frente para saber de dificuldades e já voltamos. Depois disso é essa história legal aí que tá rolando até agora, que combinou com meu mais novo velho amigo, né, que já dublei o Pedro Pascal outras vezes e tá ainda nos cinemas aí. Vamos, pessoal. Só comentar que você falou de galã, e justamente como você dublou agora o Reed Richards, eu considero ele um galã, mas assim, não... Você considera ele um galã? Cara, é que assim, ele é o melhor dos galãs. Não é porque eu dublo ele é o melhor. Porque ele não é um galã apenas, ele não é um galã pela fisionomia dele. Ele é um galã porque ele é o ator mais difícil que eu já dublei. Ele é imprevisível. Não tem como dublar. Não tem como fazer nesse filme do Quarteto Fantástico. Assim, numa emergência, se um dublador precisar se virar sozinho com o texto e tela, ele se vira, né? Pode faltar alguma intenção ou outra ser melhorada porque é aí que entra o diretor. No caso do Pascal no filme, não tinha como eu fazer sozinho. O diretor o tempo todo falou, Glauco, vamos amenizar aqui e tal. Tanto é que foi um laboratório muito interessante porque a Marvel pediu para eu aliviar muito minha voz. Ele falou, a voz do Glauco está muito pesada para ele e assertiva. Então vamos repetir o teste. Eu falei, putz, eu não vou fazer o cara. E aí eu fiz mais leve, por quê? Quando você vai fazer testes e trailers, são flashes rápidos de cena, né? Então você não tem como linkar o que realmente está acontecendo ao redor. E aí os caras já têm todo o material. Ele falou, eu preciso que a voz esteja insegura, suave, um pouco mais fraca, porque ele está carregando um peso nas costas da culpa, do acidente, dos amigos que trouxeram os poderes, blá blá blá. Aí eu, caraca, olha que louco! Olha que é um trabalho de preocupação artística, né? E aí, no filme mesmo, a gente acaba esquecendo, isso acaba envolvido pela interpretação do cara, a voz normal acaba aparecendo, e aí o diretor, não, logo, mais leve, mais leve, mais leve. Então foi o tempo todo a gente se ajudando, tudo, e deu esse resultado aí que tá sendo muito bacana fazer parte desse elenco, inclusive, me arrisco a dizer, alguém já assistiu Quarteto Fantástico? Quem não assistiu e sempre curtiu Marvel, vá assistir, porque a gente passou por um momento esquisito da Marvel aí, e esse é um momento de resgate, e esse filme representa muito bem esse resgate. Tá bom? Ele é um galã fortíssimo por causa da habilidade dele. É igual aquele cachorrinho que a gente já... Quem é que cuida de cachorro? Tem cachorro em casa, já teve vários... A gente já teve um cachorrinho mais feinho, né? Aquele cachorrinho tão feio, tão feio, tão feio, tão feio, tão feio que ele passa a ser bonito. De tão feio que ele é. Então, o Pedro Pascal é isso. Tão bom que ele é o melhor galã. Você até já mencionou também agora sobre... Tá faltando ele aqui, a gente tem que atualizar. É verdade. Mas tá lá, no Mandaloriano. Ah, pronto. Verdade, Mandaloriano. Você falou sobre justamente suavizar a voz, por causa do McNeil, do One Piece. O alcance de um Zoro para o outro Zoro, ele desgasta muito, ele... Não, aquele me dá férias. Mas a
aproveito para falar que eu coloco um pouco mais de Zoro do anime lá, porque eu sei que é o que as pessoas esperam. Sempre que eu posso dar uma roubada, fazer com que ele estivesse falando daquele jeito, eu faço. Só que tem que ter muito cuidado, a linha de interpretação dele é sempre um pouquinho, parece o Zoro pós-time skip, um pouco mais deprê, assim, um pouco mais centrado, pensativo por ter perdido pro melhor espadachim do mundo e tal, então vai carregando algumas culpas, quase não sorri, mas eu sempre dou uma roubada para uma colocação de voz porque assim, não é isso, longe de arrogância isso que eu vou falar, tá, gente? Mas a própria Netflix sabe e já falou pra gente. As pessoas que tiveram acesso ao live action e curtiram foi através da dublagem, por causa da dublagem do anime na Netflix. Porque quem é fã do japonês no anime não assiste o live action no inglês, porque vai estranhar muito mais, então assiste em português. Então o acesso no live action à dublagem foi muito maior do que no desenho, por conta disso, porque a pessoa não foi lançado o japonês na época, depois de muitos pedidos que a Netflix disponibilizou a dublagem em japonês do live action. Então, eu sempre que eu posso, eu tento lembrar de como um fã gostaria de sentir, cara, aquele Zoro do anime tá ali, sabe? E agora, falando sobre um pouco também, como foi conseguir fazer as últimas dublagens do Antônio Moreno, no caso. Do Barba Branca? Como foi? Como essa luta toda que foi. Alguém não conhece essa história aí? Levanta a mão. Eu falo porque assim, não dá para contar tudo aqui, mas quem tiver interessado partindo do que eu vou falar, acessa lá o meu canal Mitsubukai. O título do vídeo é A Voz que Nem a Morte Calou. A Voz que Nem a Morte Calou. Lá eu contei na íntegra, sem edição. Eu demorei 5 horas para começar a gravar, porque eu começava a gravar e chorava, não dava para gravar, eu passava mal. Eu cheguei no estúdio 2h30 para começar às 3 e fui começar a gravar só 7 para 8 horas da noite. E aí foi de uma vez. Quase que não consigo no meio do caminho, mas deu certo. Bom, o Antônio Moreno sempre foi um líder de movimentos da dublagem em prol de direitos trabalhistas, né, melhorias no trabalho em si, condições de trabalho, ganhos mais justos para os dubladores e para os trabalhadores da dublagem, né? E ele sempre lideranças que bate de frente com empresas, sempre são os últimos a de fato voltarem a trabalhar, né? Porque fica sempre uma rusga, né, em negociações, então o cara é o líder, é o culpado, então ele vai ficar um pouquinho mais aí. Então ele sempre aturou esse tipo de coisa, mas sempre foi um dos melhores dubladores e sempre sobressaiu. Então eu sempre admirei ele por conta disso. Vários outros trabalhos que ele já fez também, que eu sempre gostei. E ele sempre foi muito reservado. Ele era aquele cara, você ia dar a mão para ele assim, olhar para sua mão. Isso é realmente necessário? Eu já escondia minha mão. Aí, conforme eu ia cumprimentando ele sem dar a mão, aí ele ficava mais solto assim. Mas eu não via ninguém ter intimidade com ele durante até antes de eu ter esse processo com ele. E aí veio o One Piece, e o One Piece para mim acontece tudo de maravilhoso que tem que acontecer. Parece que tem deuses, os deuses do universo estão guiando as vozes que vão fazer o One Piece, assim. Porque quando eu erro, acontece alguma coisa que modifica aqui, vai para ali e melhora tudo. Eu só tinha 70 episódios na época. Eu falei, eu tenho que oferecer o melhor que eu tenho de dubladores aqui para realmente essa série virar e continuar, né, sendo dublada. E eu escalei o Antônio Moreno para fazer o Garp. O Moreno é a cara do Garp. Fortão,
cara meio quadrado assim, com o cabelo grisalho penteado meio para trás, muito parecido assim. E aí o Moreno foi operar um câncer e falou: o Moreno não vai poder fazer, a gente vai ter que pensar em outra pessoa. Eu falei: caramba, que triste, pô, merda, tá com câncer no estômago. E aí, só que assim, você olha o Luiz Carlos de Moraes fazendo o Garp, não tinha como ser outro, tinha que ser o Luiz. E o Luiz já está com 84 anos, é uma curiosidade, ele está com 84 anos, o ator que faz o Garp no live action acho que tem 58, é uma diferença muito grande, e ele é tão bom ator que ele consegue, eu fiz teste, né, o pessoal ficou com medo de ele não conseguir segurar para vai ficar muito velho, e ele é tão bom ator em dublagem que ficou perfeito. E aí eu não vejo outra pessoa fazendo o Garp. Pois bem, veio pandemia, o Moreno nunca teve remoto, e eu escalei ele num dorama que eu dirigi acho que uns 4 doramas. Um desses doramas eu tenho muito orgulho, porque é o mais famoso, assim, que une a galera das antigas com o de agora, que é o Pousando no Amor. Eu trabalhei de ponta a ponta nesse Pousando no Amor, eu sabia que vocês iam gostar. É maravilhoso, né? Mostra a vida das duas Coreias e elas se unindo de uma forma inesperada. E eu montei o casting, eu botei o Moreno para fazer o pai do John Hyuk. Para curiosidade, olhem lá, o último episódio não é o Moreno. Tive que trocar ele, porque ele estava se preparando para gravar comigo. Umas 2 horas antes ele caiu no banheiro da casa dele, bateu a costela no vaso, não conseguia respirar direito. E ele me ligou e falou: Glauco, eu tô com muita dificuldade falando com você, mas meu filho está vindo para cá para me levar, eu acho que eu quebrei uma costela aqui. E aí eu falei: não, vai lá, pô. Aí a gente segurou o prazo de entrega, era a época que estava começando a vacinar a terceira idade, ele já tinha acabado de tomar a vacina. O Moreno vai sair tal dia, vai dar tempo de gravar no último fiozinho. Aí quando ele foi receber alta, fizeram os exames nele de novo, constatou Covid. Aí o velho teve que ficar internado de novo, eu tive que substituir ele. Depois eu falei para ele, você fez o que tinha que fazer, dublagem assim. Só que na pandemia eu estava montando meu home studio e eu estava em Marineford e eu dublava, ficava brincando de testar meu equipamento dublando o Barba Branca. Então nisso eu ficava, estava triste, né? O momento acontecendo aquilo, meus filhos pequenininhos em casa, e eu não tinha cabeça para muita gente, né? Todo mundo, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Então eu ficava dublando lá, ajustando o texto, ao mesmo tempo que ia testando o meu equipamento, ia melhorando as coisas. E eu guardei esses áudios e tinha os textos lá. Quando veio a temporada, estava um pouco distante ainda e veio até o fim de Alabasta, que é o episódio 130. E aí eu falei: caramba, e o Moreno? O Moreno vem, mas volta para o hospital, tem recaída, não sei o quê. Isso eu conversei com ele, falei: e aí, Moreno, ninguém quer me dar trabalho, porque se me dão uma série, eu não consigo segurar ela muito tempo, porque não sei o que, e aí eu vou para o hospital, aí ninguém quer me dar o trabalho. O que eu fazia? Quando eu pegava filmes, que a pessoa vai no estúdio, grava e vai embora, eu colocava sempre ele. Ia colocando ele, porque ele vai, faz e vai embora. Se ele não pudesse fazer, eu já saberia, porque minha produtora ia me falar. E aí, eu falei: caramba, desse jeito eu não vou ter, o velho não vai aguentar para fazer o Barba Branca. O Barba Branca já estava assistindo Marineford, se tornou meu personagem predileto em One Piece. Então, antes que alguém pergunte, é o Barba Branca. E eu falei: caraca. E aí, nisso, eu trocando muita ideia com ele, teve uma movimentação aí na época que a gente estava fazendo para que as pessoas que não tinham condição de ter home studio pudessem ir gravar presencial, com os requisitos de segurança no estúdio, tudo. E ele ajudou nesse movimento. E aí eu pensei, fiz umas contas assim. Minha mulher vai me matar, mas tudo bem.
eu reuni, perguntei para o meu amigo que tinha um estúdio com a mesma estrutura do que a gente gravava. Ele falou, depois a gente acerta um aluguel aí. Paguei o aluguel para ele. Liguei para o Moreno e falei, Moreno, eu não podia mentir para o Moreno, né? Eu omiti. Eu falei, Moreno, o anime fez sucesso, tudo direitinho. Eu queria apresentar a sua voz para o cliente num personagem que vai entrar mais à frente, para ele sentir que nós temos um poderio de vozes aqui para fazer isso, né? Você faria comigo? Eu pagaria do meu bolso, deixaria guardado para apresentar para o eu acredito em você, vamos fazer. Aí eu entrei no estúdio com ele em 2 finais de semana, eu gravei com ele Marineford inteiro. Joguei em 2 HDs externos e subi para a nuvem. Isso é 2021. 2022, no segundo semestre de 2022 ele veio a óbito. Eu já sabia que ele ia, vai e vem o tempo todo. O último trabalho que ele concluiu antes de morrer foi comigo, que foi a série do Tekken na Netflix, que ele fez o Heihachi Mishima, a plenos pulmões ali, eu que dirigi. E meu técnico até falou pra mim, o Moreno vai durar mais, olha aí, ó. Super bem aí. Falei, cara, eu tenho medo de uma coisa. Falam que a lâmpada, antes de ela se apagar, ela brilha ao máximo. Espero que eu esteja errado. 2 dias depois ele veio a óbito. E nisso ficou. Eu me tranquei no estúdio, eu soube da morte dele na hora do almoço, eu fiquei 1 hora chorando lá quietinho. E quem saiu me viu chorando. Quando voltaram para trabalhar comigo, me viu chorando de novo, não entendia por quê. Porque era uma voz super marcante, um profissional, mas não sabia por quê. Eu tive uma vivência muito forte com ele nessas gravações, ele me confessou muitas coisas e eu sei de segredos que se passavam na época lá que pouca gente sabe e outras tentam esconder. Então eu pude, de fato, eu posso hoje falar que ele me considerou e eu considerei ele um amigo, porque a gente trocou muitas coisas confidenciais ali. E ele falou pra mim, você precisa tomar cuidado, você tá ganhando corpo na dublagem, as pessoas olham muito pra você. Você tem grandes trabalhos aí, você vai guiar a nova geração. Eu falei, caraca, Barba Branca falando comigo. E aí por isso que eu tive essa fragilidade de chorar quando ele foi embora. 2023, a Toei chega com Marineford no estúdio. E aí, falei, chegou a hora, né? Chegou a hora de falar pros caras. E eu fui falar pro Wendel, mas por que você fez isso, cara? Falei, porque isso aqui, a dublagem é a minha vida, a dublagem é o meu sonho, ele foi realizado. O One Piece é a série que eu mais amo no mundo, não entrei em detalhes de que é a melhor do mundo. É um sonho isso aqui, eu dublo o personagem que eu nunca sonhei em dublar, porque na época que eu curtia não tinha One Piece, era Dragon Ball e tal. Até tinha, mas eu não assistia ainda. Eu dublo um personagem, eu sou muito realizado com esse projeto, muito. E não tem outro, porque o Antônio Moreno foi o pai da dublagem durante o tempo que ele existiu, e o Barba Branca é o pai chamado de pai de todos. Então o Moreno fez ele mesmo. Mas e os contratos de direitos e tudo? Não foi para ele, eu estava falando já para assistente dele lá. Eu falei, eu já me antecipei com todos os filhos e já falaram que eles assinam os contratos. Estão esperando já. Eu só preciso que vocês me reembolsem o que eu gastei com ele. Me reembolsaram. E aí, nisso, eu fui colando e editando as falas do Barba Branca. E aí, a Toei foi visitar o estúdio. Eles iam começar por um certo estúdio, mas de repente vieram porque eu tava, que era no estúdio 1. E aí eu falei, eles nem sabem de que é essa voz, né? Tudo estrangeiro, vai. Cumprimento os caras, fala aqui, fala ali, e vão seguir editando. Aí o presidente falou, o diretor-geral falou, que voz forte, hein? Muito boa a voz pro Barba Branca. Aí o Wendel,
foi uma das vozes mais icônicas que nós tivemos na dublagem. Aí o cara, como assim foi? O Glauco gravou com ele tudo antes dele morrer. Ficou 20 segundos de silêncio. Eu falei, eu tô no olho da rua, tô lascado. Desgraçado, cozinheiro maldito foi falar isso. Aí tem 2 assistentes do cara, só solta um bem cochichando. Fantastic. Aí a outra também soltou, ele falou, que história incrível. Não, vocês têm condições de seguir com a voz mesmo depois dele ter falecido? Temos, está tudo documentado. Parabéns. Vamos seguir. E saiu. Aí combinou com a história do Barba Branca. Temos o Barba Branca, por isso que quem quer saber a história todinha, eu contei aqui em 20 minutos talvez, lá tem 50. Acessa lá Mitsubukai, o título do vídeo, se não acertar o canal, o título do vídeo é A Voz que Nem a Morte Calou. Inclusive, fechar justamente o Mitsubukai, a grande rota. É algo que eu realmente me pegou ali, quando eu vi vocês indo para o Japão e vendo as estátuas. Conta um pouco sobre a grande rota para a galera. A Grande Rota é o nome da agência de turismo que o cara colocou esse nome porque ele é fã de One Piece, Grand Line, traduziu Grande Rota. E ele é a manifestação ele manifestou o meu sonho. Por quê? Desde 2015 eu ia para o Japão, comecei a ir para o Japão já com um sonho desde 2003, porque eu treinava ninjutsu e queria treinar com o mestre de lá um dia. E aí só consegui em 2015. Eu passei a dar aula em 2009 oficialmente para poder juntar dinheiro para ir para lá. Depois de 2015 eu fui todo ano para lá para treinar com o mestre japonês. Nisso que eu ia treinar, eu passei, claro, a dar uma boa passeada pelo Japão, conhecer os lugares, tudo. Nisso começaram a levantar o projeto de sobrevivência de Kumamoto, que é a cidade do Eiichiro Oda, que é o criador de One Piece. Em 2016 teve um terremoto lá que devastou muita coisa, e ele criou esse projeto para poder movimentar o turismo. Ninguém conhece a cidade de Kumamoto, né? Kumamoto não é clichê de cidade no Japão. Então ele conseguiu isso porque na nossa excursão, a cidade mesmo que você vai poder falar que conheceu de ponta a ponta é Kumamoto, porque os 10 chapéus de palha estão espalhados pela cidade inteira, em pontos diferentes. Então você conhece de fato, porque você precisa de 3 dias inteiros percorrendo a cidade inteira, é uma quest. Mas a viagem não é de One Piece, e lá ninguém sabe, através de One Piece eu fui estudar a cidade. Lá é um lugar muito rico de cultura japonesa, porque foi onde viveu os últimos 5 anos de vida do Miyamoto Musashi, que é o maior samurai da história do Japão. Então lá tem a gente visita a caverna onde ele escreveu o livro mais famoso dele, o livro dos 5 Anéis. Tem o memorial dele, tem o museu dele. E lá no Japão tem 3 castelos que são chamados dos 3 lendários, né? E em Kumamoto tem um. Então também se aproveita por conta disso. Mas a gente visita, claro, a última parte da viagem é Tóquio, a gente faz Osaka, Kyoto, essa vez a gente fez Nara também, já fizemos Hiroshima, ano que vem vai ter Nagano. Então a gente, dentro dessa experiência dos meus anos de viagem para o Japão, eu falei, o One Piece estourou, né? Eu falei, cara, eu quero fazer uma excursão para lá. E era meio loucão, assim, porque eu achava que eu ia ter condição de pegar e falar assim, vocês 5 querem ir, eu vou levar vocês lá. Eu vejo a logística de passagem e tudo. Tanto é que quando eu fui começar a concretizar isso, nessa loucura de fazer sozinho,
Eu fui com a minha família primeiro mapear lá com uma moto, eu fiz as estátuas sozinho com eles. Me lasquei porque a logística do que eu pensei não funcionou. A sorte que tinha uma brasileira que me reconheceu lá, do filho que assistia baixado da internet One Piece. Esse lá na estátua do Jinbe. A gente foi na primeira do Jinbe. Olha como aqui é as coisas. Quando se gosta de One Piece, você está bem guiado. Cheguei lá, aí conversando, tira foto aqui, vem cá, filho, não sei o quê. Nossa, vocês são brasileiros. E aí o moleque assim, todo envergonhado, né? Aí ela começou a conversar com a minha esposa. A gente mora aqui em Guma. Guma é uma região que vive muitos brasileiros no Japão, né? A gente vive em Guma. E, nossa, meus filhos também gostam de One Piece e tudo. Aí eu já olhei pra minha mulher e falei, por favor, não fala. Mas quem falou foi o filho dela. Ele é o dublador do Zoro, mãe. Japão. E aí o que aconteceu? A gente está aqui de férias uns dias, a gente ia ver uma estátua ou outra. Falou, meu marido quer ver às 10. Nossa, vocês se incomodam da gente ir junto? A gente vai na minha van. Se não fosse a van dessa mulher, eu não teria conseguido, porque eu programei para fazer de ônibus e trem. E tem 2 estátuas que você precisa de uma logística muito louca, de andar muito depois do ônibus ou depois de um táxi, assim, que não subia um trecho ali. Se não fosse ela, eu não teria conseguido ver. Então, concretizei isso. Aí no ano seguinte, enchi os pacová da Carol, falei, vamos fazer lá, vamos conhecer o Japão. E ela foi comigo, fez todo o roteiro. E aí ela falou, de jeito nenhum que a gente vai fazer isso sozinho. Eu falei, mas por que não? Você tá louco? Você vai guiar as pessoas como? Se a gente tem que ficar só de anfitrião para curtir com a galera, tudo. Não tem como a gente ficar organizando tudo. A gente vai se passar por chato na viagem. Tem sempre as pessoas que desrespeitam. Eu falei, caramba, é verdade, né? E se tiver algum problema com a empresa aérea, a gente vai ter tempo para lidar. Eu falei, caramba, é verdade. Pô, que triste. Putz. Aí teve uma pessoa que tentou fazer essa ideia, a pessoa meio boca aberta, tinha jogado isso no meu canal de que eu ia fazer isso, e alguém tentou fazer antes de mim. Só que não deu certo com essa pessoa. E aí eu fiquei sabendo, um amigo meu falou, eu estou indo cobrir essa viagem que essa pessoa queria fazer através dessa agência, que é onde eu vou fazer a minha viagem, que é o Ricardo Cruz. O que foi cobrir é o Ricardo Cruz, que tem a viagem para o Japão. Um amicíssimo, grande cantor de temas de anime. E ele falou, cara, fala com eles, porque não deu certo aqui, eu vou lá cobrir os caras. Eu fui falar com o dono da agência, ele falou, perfeito, é tudo que eu precisava, você tem conhecimento, tudo. E aí começou, já foi a 2ª edição, já está vendo a 3ª para o ano que vem já. E aí a gente já colocou no meio do ano, porque é próximo do aniversário do One Piece. Então quando vai para Osaka tem o Parque da Universal. Dentro do Parque da Universal tem o Parque do Mario, dentro da Universal também tem o show do One Piece com aqueles atores que sempre rolaram nos vídeos lá, que sempre fazem o show há anos, dentro do cenário de Waterworld ali. Então também o ingresso tudo garantido ali, a gente vai conhecer os lugares. E aí concretizou esse meu sonho aí, hoje chama Grand Tour, a Grand Line é Grand Tour. A Grand Tour é uma realidade e já vai para eu considero a 4ª edição ano que vem, porque a primeira foi essa loucura da minha família junto com a Carol e o Adrian junto, mais a namorada dele. E então já vai para a 4ª edição em 2026 e o pessoal já está, acho que já tem uns 5 tripulantes garantidos lá já. Um dia, quem sabe eu participo da Grand Tour. Mas, primeiro, vamos abrir pergunta para galera. Começar com... Já tá levantando não, calma. Vamos começar com 3 perguntas. Vou entregar aqui o microfone para a Ariadne. Quando eu contar 3, aí, calma, eu tô vendo só uma ali. Enquanto não entrega o microfone, tem uma coisa também que me ajudou. Eu falei de uma outra produção para poder fazer o Mackenzie lá. Eu tinha passado pela experiência de fazer o Muzan de Demon Slayer também. Então é uma coisa muito suave, né? Uma coisinha muito aqui. Tanjiro Kamado. Então é uma coisa que aprendi a colocar a voz de uma maneira bem suave, né? Aí não sai essa voz, o desenho, o Zoro é desse jeito. E o Muzan é desse jeito. Aí,
né? Se aproximando um pouquinho mais do Michael Jackson. É que não teve brecha ainda, mas eu vou tentar colocar um Who's Back. Certo, pessoal. Calma. Calma, gente. Na hora que eu falar, eu já... Não, pera. Tô brincando. Ela é... Vamos fazer um acordo. Serão dois. Hoje eu afirmo, eu vou, se acontecer uma coisa dessas, porque me melhora. O carinho que eu recebo, tudo me melhora muito. Então, as outras partes do Brasil têm muito que aprender com vocês nesse sentido. Principalmente a minha região, porque São Paulo e Rio de Janeiro está acostumado a ter tudo na mão, né? É uma coisa mais acessível para artistas internacionais também, tem estruturas mirabolantes e tudo mais, só que eu acho que é só uma questão de propaganda boca a boca, porque aqui em Teresina está sendo maravilhoso, vários outros lugares que eu fui é maravilhoso também, e tem condição o tempo todo de colaborar nesse sentido, porque a dublagem em si é o que mais filtra o carinho do público. É uma coisa muito bem filtrada, é uma coisa muito bem definida dentro da palavra amor, assim, é o que eu consigo sentir. Mas eu vou até te perguntar de novo, eu falei tanto, focado no fim de mundo que você falou, para trabalhar, funciona assim. Hoje em dia, você poderia ouvir a resposta clichêzinha de a dublagem está em Rio e São Paulo. Se você quiser, mude-se para lá. Você podia ouvir só isso. Mas você não vai ouvir só isso. Em outros tempos, era só isso, para desviar, inclusive, a pergunta, e era isso e ponto. Ainda é isso? Sim. Tem outros estados? Tem. Mas sempre volta para Rio e São Paulo. Por quê? Conforme, é igual eu vou pegar o próprio Wendel, que é meu professor. Lau, você é muito bom dublador. Você se considera melhor que o Wendel? Não, eu não me considero. Eu não sou melhor que ele, mas executo tão bem quanto. Mas existem coisas que caminham assim, ó. Eu tô aqui, ele tá aqui, pelo simples fato de que ele está há muito mais anos que eu. Se ele continua, e ele é um cara com um pensamento de evolução igual ao meu, as coisas caminham assim, ó. Entende? Então, a evolução de Rio e São Paulo é muito grande, é muito maior do que qualquer outro estado que tenta se aventurar com dublagem. Por isso que não vinga tanto. E quando tenta, os trabalhos vão para lá, porque acaba não tendo o acesso de qualidade que tem nesses lugares. Por quê? Hoje tem um diferencial que eu vou te falar. Muitos artistas de outros lugares estão mudando para lá, buscando o sonho. Eu dou treinamento de dublagem, não divulgo isso abertamente nas minhas redes, mas felizmente para mim, que eu não tenho tempo no momento, eu só peço que a pessoa já tenha cursado alguma vez um básico de dublagem, para a gente não perder tempo, porque para passar realmente para a pessoa aprender. E um aluno que eu tenho lá, a história dele é maravilhosa. Eu já escalava ele porque ele tem talento, mas para papéis pequenos, e ele vai ficar muito bom. Ele era de Curitiba. Ele começou na pandemia a fazer curso e tal, aí um monte de curso picareta ficou vendendo que a dublagem remota é a solução para o país, que todo mundo de todos os lugares do país vai poder dublar. Não, não é assim. Os projetos têm confidencialidade. Como é que eu retenho a confidencialidade? Com todo mundo vindo no meu espaço para gravar, não a distância onde eu mando o texto, a imagem, onde pode se filmar. Então as pessoas estão indo para São Paulo e para o Rio de Janeiro para ter essa experiência. Quem conhece o jogo Ghost of Tsushima? O protagonista, alguém conhece o dublador? Cassiano Ávila. Veio da divisa
acho que de Minas com a Bahia, se eu não me engano. Ele é mineiro. Os mais antigos aqui já assistiram Família Dinossauro? Dino da Silva Sauro. De onde que ele era? Recife. Então, para o artista não tem fronteiras. Só que precisa, para o caso de vocês que estão um pouco distante, precisa apenas de um planejamento estratégico mais palpável e de mais cuidados. Mas hoje em dia dá para fazer. Os acessos de transporte estão bem mais fáceis do que era 10, 15 anos atrás, 20, né? Tem aluno meu que, por exemplo, o voo para cá, 3 horas de voo, né? Mas o cara se vira com o mesmo tempo lá. Tem aluno meu que mora em, não sei se é São Roque, alguma coisa com Roque, na cidade no interior de São Paulo, que é 6 horas de carro e não tem alternativa, é só de carro que dá para ir. Para ele ir de ônibus vai virar 10. Então ele vai toda semana de aula lá. E ele ficou tão bom que eu passei a dar oportunidade para ele e falei, vamos ver. Porque a pessoa tem que se mexer. Eu falei, Gui, você vai ter que morar em São Paulo em algum momento, porque você ficou bom para pequenos papéis e você vai se apresentar para a galera, você vai ter, não, mas eu vou vir, eu quero esse problema para mim. Eu quero ter esse problema. Porque aí eu vou ter que pensar na minha vida. Não existe nada pronto para você entrar e planejar. Mas sim, quer ser dublador, tem que se planejar. É igual o cara que ele mora em Utah, nos Estados Unidos. Ele quer ser ator de cinema. Ele vai tentar a vida lá em Utah ou ele vai para Hollywood? Ele vai para Los Angeles. Pega a história do Van Damme, por exemplo. O Van Damme, para quem não sabe, ele não é americano, ele é belga. Lá do outro lado do oceano. Foi buscar a vida com $80 no bolso para os Estados Unidos. Van Damme é um dos maiores nomes, né, da história do cinema. É isso. Você está onde tem que estar, e se você conseguir, eu tenho certeza que você vai dar muito mais valor do que as pessoas que estão hoje próximo e têm tudo na mão. Você tem tudo para ser o filho batalhador em relação ao que tem tudo na mão. Então pensa sempre numa perspectiva onde o seu esforço vai ser valorizado, mas também ao mesmo tempo ouça as pessoas adequadas para saber se você leva jeito ou não, para não se enganar. Às vezes não é a dublagem que é o problema, que não é para você, é que você é tão bom em outra coisa que o mundo precisa e você não se descobriu. Tá respondido? Aqui atrás tem um virando à esquerda. Banheiro. Próxima pergunta agora. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Júlia. Eu queria primeiro Oi, elogiar o seu trabalho não só com a dublagem em geral, mas principalmente com One Piece, porque eu sempre, assim, One Piece é muito grande, essas coisas, eu não vou conseguir assistir tudo, eu não vou conseguir ser fã. Aí eu fiquei, 2022 eu acho, eu já fui para São Paulo também, é muito legal lá. Eu fiquei, acho que foi depois de São Paulo, não lembro, mas foi depois que eu fui para São Paulo, eu fiquei doente, eu peguei Covid, eu tava sem nada para fazer, eu tava muito mal. Aí, quer saber? Eu vou assistir One Piece. E eu pensei, não, eu vou assistir dublado, tá todo mundo falando bem da dublagem, eu sempre gostei de dublagem, eu sempre criei histórias, essas coisas, aí eu vou assistir. Nunca mais parei, tô esperando a nova temporada agora. Dressrosa foi incrível, eu adorei. Eu tava esperando o Saba aparecer, eu adoro o Saba, é um dos meus personagens favoritos. Eu acho que eu tenho algum tipo de coisa com o personagem louro, que eu também adoro o Sanji, mas o Zoro também me cativou bastante.
Eu tenho que admitir. No caso do Sandy, desculpa te cortar, eu sei qual é o motivo, mas termina, se você quiser depois voltar. Enfim, me ajudou muito, eu melhorei depois de alguns dias e eu quero muito agradecer por isso. Não só por me introduzir ao mundo de One Piece, mas para o mundo da dublagem também. Porque a dublagem se tornou muito importante para mim, eu adoro o ramo da arte. E só um adendo agora que eu também comecei a fazer esse ano fã dublagens. Eu comecei a fazer do jogo Persona, eu faço umas 3, 4 personagens, eu não lembro. E a fã dublagem, inclusive eu fiz fã dublagem da Yamato do arco de Wano já, das primeiras cenas dela em Wano, as primeiras cenas que ela aparece lá, e eu acho que foi a minha fã dublagem mais, que eu botei mais carinho por causa desse meu carinho por One Piece e pela dublagem em si. Então juntou duas coisas e, enfim, e muita gente gostou de eu dublando a Yamato. Eu espero que, não sei, é meio arrogante pensar que eu vou dublar ela um dia, talvez, mas é um sonho, ninguém me impede. O que eu queria perguntar é como a dublagem pode entrar em projetos independentes, como o jogo do Cellbit, que é o Enigma do Medo, tem o Guilherme Briggs, tem o próprio Wendel também dublou o Calisto, aí o Guilherme Briggs dublou o Seu Veríssimo no jogo. Eu queria saber como a dublagem pode entrar em projetos independentes, tipo Ordem Paranormal. Primeiro, obrigado. E não tem presente maior de estar vindo aqui e ouvir isso que você falou. É uma luta muito grande, tá? Para levar One Piece dublado, principalmente depois que faz sucesso. Porque era para nós não termos algumas vozes aí que a gente tem, e eu botei pescoço à prova muitas vezes. Assim, não vou entrar em detalhes, mas é só para enaltecer tuas palavras, porque eu cravo que valeu a pena te ouvindo falar, tá bom? Olha, eu mando tu embora já. Não falei nada, ninguém entendeu nada. Já vou dublado já. Mas o que fazer? Olha, bom, você tem que ter para encaminhar para tipo de projeto assim, seria essa a pergunta? Você precisa ter a mesma estrutura que os estúdios têm quando se manda as chamadas de contratação. Você tem que ter um amparo jurídico com todos os contratos, porque você não pode colocar uma voz lá para trabalhar para você, onde ela não vai ceder os direitos para você poder vender o projeto junto com a voz. Isso é bem trabalhoso. Que as pessoas acham que poxa, eu queria tanto a minha voz no meu projetinho aqui do fulano. Não, se o fulano resolver fazer, faz, mas saiba que se não tiver amarrado e aquilo fizer sucesso, o fulano pode te processar, porque ele tem os direitos conexos a receber em função daquilo. Então você tem que amarrar tudo isso daí bonitinho. Tem que ter um estúdio com estrutura. Eu aconselho, por exemplo, você falou Guilherme Briggs, já que você está usando uma potência máxima assim da dublagem, ter uma estrutura adequada para gravar. Não no caso dele, que ele não grava mais presencial, mas você vai precisar de outros do elenco também, né? Onde o estúdio dele vai te oferecer um nível X de qualidade sonora, que você tem que seguir também com outros, porque tudo depende de vários setores. E aí, tendo essa estrutura toda marcada, com todo um amparo jurídico certinho, para poder você estar garantida com essas vozes para poder utilizar e vender bonitinho o seu projeto, aí eu acho que a coisa acontece baseado na competência que você vai colocar em quem dirige para você, em quem te atende para poder marcar as escalas, tudo direitinho. Não tem grandes segredos, é que é bem chatinho nisso. Agora, quando você sabe como o mecanismo funciona, dei um pedacinho dele para você aqui, você vê que não é nada restrito.
tá? É até legal porque abre mais opções de trabalho, né? Mais gente para trabalhar, mais estúdios, tá bom? Mas em sua homenagem ela tá ficando linda. Ela tá igual ao original, tá bom? Ninguém sabe do que eu tô falando, né? Opa. A pessoa é igual ela na vida. É igual. É igual. Você vai se sentir homenageada. Tá bom? E se um dia estrear e o Cajuína me trouxer aqui de novo, eu trago ela junto. Ó. Faço questão de estar com ela. Porque é uma excelente profissional, mais velha que eu de profissão, assim. Ela é a personagem. E eu descobri quando ela passou em teste e começou a fazer. Cobre Maravilhoso. nas redes sociais do Sesc. Instagram, Calma, Sesc isso deve acontecer. Você viu que você parou de assistir em tal ponto. Isso deve ainda acontecer, né? Porque você sabe o processo de rapidez de quem exibiu a peça, né? Já comecem a dizer o que vocês querem no Cajuína no próximo Essa aí que ano. você assistiu, por exemplo, sabe quando que a gente terminou ela? De dublar? A que você falou que assistiu? Já tem 13 meses. A gente já... E as coisas não pararam, então não sei qual que é a programação, por que fica tanto tempo assim. Mais 3 perguntas, Jaime? Mais 3. Vamos. Ó, calma. Tô vendo já a mão, beleza, calma. Fala Vai. já. Vai. Eu vi aqui a de Chopin. Vai! Deixa eu ver. Baixa. Não, baixa. Calma. Calma, rapaz. Nasceu de 7. Calma. 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 Vai. A moça ali que tá. Baixa de novo. Vai. Eu vi. Agora levanta quem eu apontei, por favor, levanta, por favor. Para a Ariadne identificar quem é. Pronto? Agora ela vai entregar o microfone para vocês para realizar as perguntas, pessoal. Gente, se você... Ela veio com representação máxima, ela veio de terno e a cartola do Chopper. Basicamente. Meu nome é Jocélia. Eu queria dizer muito obrigada por você ter vindo para cá, porque pode não aparentar, mas temos um público otaku bem significativo aqui em Teresina, aqui no Piauí, e a gente tem muita falta de eventos assim de anime que venham esses dubladores, né? Eu espero que você venha da próxima vez, de preferência com outros tripulantes, né? Fica a dica aí, Sesc. E queria dizer primeiro que eu fui uma dessas, aquele famoso clichê, não vou começar One Piece porque é muito grande, tem muitos episódios e o traço é feio, de início. Nossa, O começo é demais. horrível, né? Eu tava gravando com a Tati ontem, e aí ela falou, ela falou, nossa, trabalhar com você é sempre uma emoção, não sei o que, a gente lembra quando começou o One Piece e tudo, só te cortando, aproveitando o gancho. Eu falei, você lembra como o pé dela era horrível, Tati? Nossa, era aquela canelinha fina, aquele pé comprido. Verdade, meu irmão foi um dos que mais me incentivou. Jojoba, começa. O João é muito... João é o nome do meu irmão. É muito feio, não vou começar não, já tem muito episódio. Rapaz, começa. Tu vai pegar gosto. Aí eu, quando? Aí eu, lá pelo episódio 500. Ah, eu não vou começar mesmo. Enfim,
assim, fui vencida, comecei, foi sofrido mesmo os primeiros episódios, as primeiras temporadas. Mas é como falou, como ele fala e como vários outros fãs falam. Depois de um tempo tu pega gosto e não quer mais parar. E a pergunta que eu queria fazer é, se o Zoro fosse um personagem real e você pudesse passar um dia com ele, o que vocês fariam juntos? Treinaria. Faria um treino de budô com ele, com espada. Porque a arte que eu pratico, ela vem dos samurais, então tá tudo em casa. É um samurai dublando o outro. Tinha uma coisa que você falou. Só agradecer também pelo carinho, por ter assistido. E quem não assistiu não tem mais desculpa pelos episódios. Na Netflix tem os filmes em Full HD com o traço melhorado, com o traço de Wano, de East Blue, de Alabasta, de tudo bonitinho lá. Resume em 1h10, 60 episódios, tá bom? Não tem desculpa. A próxima era... Só que não vai ver o bug, né? Resumo de East Blue não tem o bug. Oi. Oi. Meu nome é Bia e... Oi, Bia. Oi. Ó, ensina ele. Oi. O menino quer engrossar a voz ali, ó. Você mudou sua voz rapidamente. Não, fala você. É que ela falou assim, ó. Oi. Você tem uma voz doce, aí você falou, de repente você falou oi. Eu sei que você já dublou muitos personagens. Eu queria saber qual desses personagens você mais gostou de dublar, qual você mais se divertiu dublando. Qual que eu mais me diverti dublando? Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Trabalhar. Bom, todos. Qual a tua idade? 13? Será que você é da época de Gravity Falls? Esse daí eu amava dublar! Quem aqui assistia a TV de 98 pra frente, assim, lembra direitinho de Bob Esponja? Então eu quero convidar a todos para sair daqui, eu não aguento mais vocês! E eu quero saber se dia 11 de setembro vocês estarão prontos pro massacre! Quem é fã de Demon Slayer aí? Olha! Mas existe um carinho especial pro primeiro dos animes que eu fiz, que é esse cara aqui, ó, que é o Capitão Yamato de Naruto, né? Tem um carinho especial por ele. Quem é fã de One Punch Man? Tá sendo exibido lá, ó. Verdade, vamos por ali. One Punch Man, alguém gosta? Comigo na paulada! Olha lá, o Metal Bat. Vou dar tacada na cabeça de todo mundo. Deixa eu ver se eu lembro de outro aqui. Acabou de passar aqui também. É o meu xodó. Desde que eu soube que eu ia fazer o teste esse ano aqui. Não, também, mas é que desse ano, é atual. É o Senhor Fantástico, né? O Reed Richards, né? Pô, gente, eu vou... Que homão! Ano que vem eu vou liderar os Avengers, gente. Muita emoção. Esse cara é demais. Olha aqui, ó. A história desse aqui é muito legal. A história desse aqui, só aceitei fazer o teste se o Mauro Ramos tivesse feito também. E ele tinha feito, não só fez como me mostraram. E eu soube que a minha chance de ganhar era maior porque ele fez como ele fez no desenho e não tinha nada a ver com a voz do inglês.
Por isso que a minha voz se assemelhava muito. A Disney procura muito isso, a semelhança da voz. Que eles têm uma audiência muito grande para escolher os atores, né? Das animações, dos filmes. E o Pedro Pascal, a mesma coisa, a voz se assemelhava mais a dele, para ganhar teste. Mas no caso do Pedro, era um amigo que fazia em Mandaloriano, e aí não fez mais, não pôde mais fazer. E eu fiz o teste e peguei. Então eu fiz, ganhei, e aí fiquei com aquilo, falei, puta, mano, vou ser massacrado pelo público do desenho, né? Porque a minha geração do Rei Leão é a tua geração para baixo. Porque é onde teve o contato de fato. Quando teve a animação lá, só se pai e mãe passaram para vocês o desenho, tudo. Mas vocês não viveram o boom que foi o Rei Leão, que é para mim a melhor animação disparada da Disney. Que é o que mais vendeu produtos. Assim, o melhor eu falo todo, não o enredo, assim, o melhor tudo, assim. É o que mais vendeu produtos. E eu consigo fazer a imitação do Mauro, mas eu tinha que seguir o original. E o original fala assim, Hakuna Matata. O do Mauro fala desse jeito. E foi divertidíssimo fazer, foi divertidíssimo cantar. Foi a primeira vez que corrigiram, não fizeram Ratuna, é Hakuna Matata. Vocês sabem a história do Ratuna pro Hakuna? Por que era Ratuna? Sendo que no original já era Hakuna. O Mauro contou, tem vídeo lá no canal também, um super papo com o Mauro Ramos, mas ele contou. Porque um diretor não quis falar a palavra cu. Eu falei, não acredito. Ele enxergou um palavrão numa palavra contínua. Era Hakuna Matata. Ele falou, não, tem cu no meio, vamos de Ratuna. Onde tem cu no meio tem problema. E vocês gostam dessa música? Vamos levantar, vamos junto, vai. Vou tentar fazer o timão aqui também, tá? Aí vocês me ajudam, tá? Vem junto comigo, por favor. Pronto? É dois, três. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Se vai entender os seus problemas, você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Vocês contrataram ela, né, para fazer a pergunta, né? Isso é verdade. Gente, agradeçam ela, olha a interatividade que ela está querendo dar. Quem mais? Esse aqui, ó. Esse aqui veio de presente, assim, foi o teste mais fácil da minha vida. O dublador é a sua terceira voz do Lula Molusco, né? O dublador era o Marcelo Pissardini. Pra mim é o melhor dublador desse país. É o melhor. Uma excelência no trabalho absurda. Um amigo querido. Ele teve problemas, estava cuidando da saúde mental dele. E ele tinha colocado na cabeça de que o momento que ele precisava passar não podia ser com pressões de trabalho, um monte de coisa. Então ele abriu mão de alguns trabalhos. Nele estava o Lula Molusco. Ele abriu, acho que o Bills do Dragon Ball, o Lula Molusco e mais alguns. Mas eu achei muito demais assim. Ele não abriu mão do Caesar em One Piece. Ele faz o Caesar Clown. E aí ficou claro, ele estava descontente com alguns diretores e tudo mais. Ele falou, e o Caesar não se compara a esses. O Caesar é muito mais louco, é muito mais difícil de fazer e grita. Ele falou, Glauco, eu falei, pô, Marcelo, eu botaram para fazer o teste e tudo. Ele falou, fico feliz que seja você. E faz para pegar. Mas eu não vou largar o One Piece.
porque você trabalha junto comigo, você está dublando junto comigo. Quando eu passo uma fala, você não fica coçando o seu na cadeira e deixa eu fazer sozinho. Você faz junto comigo, você me passa instruções, eu sei tudo do personagem através de você. Então é um prazer gravar contigo. Então aquilo me deixou emocionado. Falei, agora que eu vou pegar mesmo, homenagear esse homem. Puta personagem demais, eu preciso aprender a brincar mais com ele, né? Teste, 10 vozes, Lula Molusco. O que foi passado para a galera? É quem se aproxima mais da voz do Marcelo Pissardini. Quer ouvir? Bota um pouquinho aí. Os caras ouviram, tá bom, põe o original. Ouviu direito? Põe aí. Aí fizeram do jeito que achavam que tinha que ser, totalmente fora ali da voz. Um ou outro tentou, e aí chegou minha vez. Aí chegou a minha vez e eu não larguei o osso. O cliente, que eu fiz em cima da voz dele, inclusive. E aí o cliente ficou besta, né? Pô, a gente estava preocupado, né? Em descaracterizar o personagem, a voz ficou idêntica. Assim que eu ganhei o teste do Lula Molusco. E o Zorro é assim, hoje em dia tem uma prateleira onde eu posso classificar todos. O Zorro não está mais nessa prateleira. Não dá mais para classificar ele. Ele está aqui, ele é comigo aqui, e aí vem os outros todos lá em cima, no alto. Eu não classifico mais o Zorro junto com eles. É a realização da minha vida fazer o One Piece, e dublar o Zorro é a realização como personagem. Eu falei, o One Piece me ensinou a dublar e a dirigir tudo com o mesmo amor e carinho que eu faço no One Piece. Então o Reed agora é um xodózinho do momento, mas é graças ao One Piece. O Lula Molusco também? Mas é graças ao One Piece. Ou se vier mais Gravity Falls, não deve vir, acabou tudo, vai ser melhor ainda por causa do One Piece. Então tudo que o One Piece me proporcionou, ele melhorou tudo na minha vida. Tem também outras coisas também. Eu tive chance de fazer o Darkwing Duck também, nas novas animações do DuckTales, que é uma continuação da antiga. Que era o Nelson Machado que fazia. Eu não estou mais lembrando, não. Tem também League of Legends, para quem gosta. O Yoni, em League of Legends. Tem uma série que eu tenho orgulho demais, que eu fiz questão de não aparecer, porque os dubladores ali deram um show. Alguém gosta de Arcane? Eu que dirigi as 2 temporadas de Arcane. Que mais? Deixa aqui, que é boa. Esse aqui é uma realização bem legal, Sou carteiro e vim de Tangamandapio. Rafael de Tartarugas Ninja também. É verdade, o Beck em Solo Leveling também. Esse último ano aqui foi demais. Esse cara aqui foi um acidente. Não era para eu fazer ele. Fui chamado e o cliente mudou dentro do estúdio, me mudou para ele. Só que assim, fui chamado e aí eu ia fazer o Sub-Zero. Na verdade não era para eu fazer nenhum nem outro pela minha voz. Porque a voz do Raiden era um senhor com uma voz muito pesada. Em 2014 eu tinha pouco mais de 3 anos de dublagem. Então nos jogos eu dublo ele desde 2014. E aí eu tinha que forçar muito minha voz. Liu Kang, você é o protetor do plano terreno. Blá, blá, blá. E aquilo me incomodava. Eu falei, caramba, 14 horas de gravação. Tem conta pra pagar, Se anima. Vai pro Japão, filho, vai pro Japão. Quando veio, só que ficou legal tudo. Quando veio, acho que o 11, não lembro agora. Qual que é o da Peach?
O que a Pitty fez? É o 10? É o 10? Então quando veio o 11, que eu acho que 4 anos depois, ou 5, aí já estava mais formada a minha voz, assim, já estava mais seguro. E aí eu tenho uma curiosidade para contar. Eu lembro de um site ter me dado prêmio de dublagem, porque o Mortal Kombat ganhou. Eu não dirigi o jogo, quem dirigiu foi o Nanete, mas de melhor personagem. E eu já dirigia, né, para o estúdio em questão, você mandado embora na segunda, depois E aí o que acontecia? Tinha um feriado ali, falou, o bloco tem 11 horas de gravação. Não, 11. Eu tinha que fazer 4 num dia e 7 em outro. Nesse dia de fazer 7, 7, 8 horas, não lembro. Fomos o diretor, o técnico e eu. O diretor era para começar às 9, o diretor chegou 10h20. E aí começamos a zoar, falou, pô, atrasou, não sei o quê, pô, queria ir para casa mais cedo, não vamos mais. Não, vamos sim. Aí o nosso almoço era às 13 horas, né, 1 da tarde. Bateu meio-dia, a gente fazendo, 1h30 de gravação. A gente bateu fome. Putz, bateu uma fome, tá só a gente aqui, vamos antecipar a hora de almoço? Pô, também tô com fome, vamos comer um filé parmegiana lá. Beleza, leve, né? Aí, pô, tá calor, né? Pô, tomar uma cerveja. Desce uma Heineken aí. Meu Deus do céu. Vou parar por aqui, senão vão me mandar embora. Aí a gente foi pagar a conta com 11 garrafas zeradas. E foi assim que eu fui fazer. E foi assim mesmo que eu fui fazer. Eu ria. Puta, vai dar merda isso aí, eu tô lascado. Eu não errei uma. Eu acertava todas. Só que eu ficava desconfiado, eu falava, mas, meu Deus, vocês estão muito bêbados, vocês estão aprovando tudo, não sou eu que estou acertando. Não, cara, a gente está aqui olhando, aqui está milimetricamente junto com o original, a respirada, a gente não está maluco não. Aí eu falei, tá, vamos continuar. A gente saiu 2h30 mais cedo ainda. Aí acabou assim, né, eu falei para eles, pô, segunda-feira de manhã, a gente tá para começar às 10 na direção. Vamos chegar às 7h30 da manhã e conferir esses arquivos. Aí é que tá a responsabilidade, né? Porque se precisar, eu ia dar um jeito de regravar, óbvio. Não precisou refazer nada. Tava como tinha que ficar. Tipo, botava o original e tocava o meu. Botava o original e tocava o meu. Pum, 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 tudo certinho. Ai, como que eu explico pro meu chefe que eu só tenho que trabalhar bêbado agora? Uma curiosidade na dublagem do Raiden é essa. Gente. Dá mais? Dá pra falar mais? Não falo. Mas eu vou firmar antes alguns acordos aqui com a plateia, tá bem? Agradecer aqui ao Denis Carvalho. Cavalcante. Denis Cavalcante, presidente do Sesc Piauí. Muito obrigado por me colaborar em trazer esta criatura que vos fala aqui para estar recebendo tanto carinho. Valeu. Agora eu vou fazer alguns acordos com a plateia. Fazer aqui uma perguntinha primeiro. Quem quer tirar foto com o Glauco? Então a gente vai fazer um acordo aqui para ninguém sair triste. A gente vai tirar fotos em dupla. Então a gente vai ter ainda a última pergunta. Já vão procurando a dupla de vocês. Acho que tá amiguinho pro lado dele. Porque o SESC a gente tem um horário de funcionamento até às 8, a gente já extrapolou. Mas eu sei que é muito importante para vocês essa foto. Então a gente vai fazer a última pergunta. Depois vai fazer uma filinha em duplas para tirar foto com o Glauco.
E quem vai tirar a foto é um funcionário do SESC. Fechado? Todo mundo? Vocês são demais. Agora eu vou passar aqui para a última pergunta. E o personagem mais bobinho, mais legal que eu já fiz, que tinha pouquíssimas falas? Alguém arrisca? Tava aqui, ó. O senhor bunda cagada. Alguém assistiu Zootopia? Eu espero que eu esteja no 2, não tem como, ele é muito engraçado. Quem é esse daí? Qual? Que tu falou? Ah, é do... Você tem que falar com a Nang é uma elefanta. A Nang sabe tudo. Eu fico aqui mesmo? Eu fico aqui mesmo? Pergunta. Opa, boa noite. Boa noite, Prazer, sou o João Daniel. Boa noite. É um prazer ter o senhor por aqui, aqui em Teresina. Olha que Obrigado. eu nem sou de Teresina, eu sou lá do fim do mundo. Lá Mas aqui é fim do mundo, lá também é. Vocês têm que entrar em acordo aí, gente. Só que lá é o fim do mundo bem, mas mundo. Ah. Você é da Groenlândia, então. No fim do mundo, lá atrás. Uma pergunta pro senhor. Qual foi o personagem que mais difícil que o senhor já dublou? Reed Richards, Quarteto Fantástico. Já fizeram as duplas? A gente vai ter uma quadrilha, vamos dançar quadrilha aqui agora. Glauco, a gente vai tirar foto no palco mesmo. Ela vai subir de 2 em 2. O Felipe vai tirar foto. Mas vamos fazer uma geral também? Faz agora ou depois? Faz agora, vamos fazer agora. Ah, mas vem todo mundo mais pra frente aqui, ó, pra aglomerar mais, todo mundo.